O Bitcoin, para mim, é dos negócios mais fantásticos que já aconteceu nos últimos anos. Eu repito isso desde que eu comecei a estudar em 2013, quando eu li pela primeira vez o white paper do Satoshi Nakamoto e que eu li alguns artigos de economistas austríacos sobre o assunto, que eu entendi, cara, assim, quando caiu a ficha, eu caí da cadeira. Assim, foi um clique assim, eu me dei conta, cara, isso aqui tem o potencial de ser altamente revolucionário, de devolver uma autonomia e um poder para o indivíduo como poucas coisas já deram até hoje. Você acha que existe um futuro possível do Bitcoin no Brasil? Tá, vou citar uma. Pega ali? Pode pegar. Fica à vontade, cara. Você acha que, por exemplo, a gente um dia vai comprar pão usando Bitcoin? Isso é uma coisa que a gente que é um sonho? Quanto tempo falta pra gente... Existe algum lugar que usa esse sistema, que usa o Bitcoin, além... Porque assim, qual é a minha visão de leigo do Bitcoin? É um jeito de eu... não é esconder dinheiro, mas meio que esconder dinheiro do governo. Sabe, assim, vou colocar esse dinheiro aqui, usar esse dinheiro para transações aqui que ninguém, que é meu e de quem eu tô, e com quem eu tô lidando, ou comprando, ou fazendo comércio, e que o governo, desgraçado do governo, não tá vendo. Isso aqui é um jeito de eu me livrar do governo. É assim que eu vejo, mas eu sou leigo. Uhum. Eu imagino que eles nunca vão querer que a gente use Bitcoin abertamente. No Brasil, eles não gostam nem que a gente use o PayPal. Eles podam o PayPal de todas as formas, eu não consigo mais comprar um jogo na Steam usando o meu saldo em dólares, isso me deixa, é tão difícil comprar jogo na Steam agora. Então, se os caras não deixam a gente usar uma coisa que é legal, por assim dizer, é porque eu imagino que não tem uma legislação que esteja regendo o Bitcoin. E é por isso que ele é tão fantástico. Não, assim... Existe uma lógica, né? A gente tem... Hoje, a maior parte dos países já tem muita legislação que ou específica ou onde o pessoal já orientou, olha, essa e essa legislação se aplicam ao Bitcoin e pronto. Então, o Bitcoin hoje ele não está à margem da lei. Uhum. O que muitas vezes não há são regulações específicas para as empresas que trabalham com Bitcoin ou para o setor de tecnologia em Bitcoin ou blockchain. Mas isso não quer dizer que seja ilegal. Entendo. São coisas distintas. Mas voltando à sua pergunta, se eu vou ver algum dia, se eu imagino ver algum dia a gente pagando com Bitcoin, acho que é bem possível. Hoje, em vários... Por exemplo, já algumas inovações, tipo carteira de Bitcoin ou aplicativos que permitem o pagamento ou recebimento em Bitcoins pelo comerciante. Então, o cara paga em Bitcoin, mas o comerciante recebe em reais ou dólares. Então, essas inovações já existem. Rola um câmbio ali na hora? Rola o câmbio na hora e o intermediador liquida a transação por detrás, o cara nem sabe. Mas não funciona no Brasil, por exemplo. Isso. Já tem algumas que funcionam, sim. Mas é pouco usado. Tipo, hoje em dia, o mesmo cara que tem Bitcoin, tipo, eu tenho Bitcoin, eu vou lá e pago em Bitcoin, hoje em dia é muito raro. Já fiz. E por que eu não faço isso? Primeiro, não é tão rápido assim hoje. Tipo, hoje é muito mais fácil passar o cartão. Felizmente já tem alguns cartões também que é possível debitar da sua carteira em Bitcoin. Então você usa a própria maquininha. Tipo Mastercard que vem... Sim. Isso aí pode... Mas isso já tem. Mas é muito impopular. O comerciante nem precisa saber. Cara, é um Mastercard, bandeira Mastercard, pronto. Pô, então já tem a possibilidade de eu não precisar usar o sistema bancário convencional? Eu posso já viver fora da rede? Por completo, eu acho que é difícil. Esse é o ponto, né? Você viver completamente à margem do sistema financeiro tradicional hoje é muito difícil. Muito difícil. É impossível? É impossível. É tipo, cara, você consegue viver com cash só no dinheiro em espécie? Cara, não tem como. Você é limitado. Tem coisas que você simplesmente limitado. não consegue fazer. Não não vai comprar um carro com dinheiro. No final do dia você quer ver o Netflix, né? Então, é muito difícil. Alguma hora você vai tocar no sistema financeiro tradicional e mesmo usando o Bitcoin, se você quiser comprar por uma exchange ou quiser alguma hora vender alguma coisa por Bitcoin, por exemplo, cara, vou vender um carro por Bitcoin, vou vender um apartamento, cara, vai ter o registro de imóveis lá, tem que ter a transferência do imóvel. Então, em algum momento há o contato do Bitcoin com o mundo tradicional. O cara que quiser viver à margem dele completamente
com Bitcoin ou apenas dinheiro em espécie, cara, ele vai ter que ser um nômade foragido como tem gente que a gente conhece. Mas é uma escolha pessoal com enorme custo. Enorme custo. O cara não vive uma vida normal. Né? Não vive uma vida normal. Não pode ter família, não pode ter filho, tá ralado. Foi uma decisão dele. Nem sei onde é que ele tá. Nem sei se tá vivo, pra começar. Mas... Imagina se ele morreu, mano. Ele não morreu, cara. Ele ascendeu aos céus. Ascendeu aos céus. Mas então, o Bitcoin não foi feito para viver à margem da lei, para se esconder do Estado. Eu não vejo dessa forma, acho que é uma forma pejorativa de encarar. E é normalmente como os membros do Estado, governantes ou políticos ou os detratores do Bitcoin gostam de taxar. Isso aqui é para o cara que quer cometer o crime online, que quer esconder dinheiro, ocultar patrimônio. Essa forma de tentar criticar e já rechaçar a tecnologia. E, na verdade, a forma que eu vejo é pelo contrário. Isso é uma forma de dar uma alternativa ao cidadão, é uma ferramenta de liberdade acima de tudo, porque hoje o que a gente menos tem é liberdade financeira. Cara, a gente não consegue simplesmente lidar com dinheiro em espécie. Você precisa ter uma conta em banco. Todo mundo consegue ter conta em banco hoje em dia? Para ter conta em banco, você tem que comprovar renda, tem que comprovar endereço, tem que comprovar não sei o que. Cara, já falaram para minha esposa no Itaú, não, a gente não tem interesse em fazer negócio com a senhora. Cara, e aí o que você faz? Vai implorar para alguém para conseguir ter conta? E se você não tem conta, você não opera, você não tem empresa, você não paga, você não recebe. Pô, então, você está submetido a esse estado de coisas, não ter alternativa, cara, isso é surreal. E você só se dá conta que isso é um problema quando você vai abrir uma conta e não consegue. Ou quando você vai precisar pagar alguém e não consegue. Vai precisar receber de algum lugar e não consegue. Aí você vê que você está completamente à margem da sorte para conseguir ter uma conta bancária, um acesso ao sistema financeiro tradicional ou não. Sendo que esse acesso pode ser cortado por qualquer problema. Ah, você comprou Bitcoin? Cara, a gente não gosta de Bitcoin. A sua conta agora está encerrada por falta de interesse comercial. O Bitcoin, ele é ele funciona mais ou menos como uma bolsa de valores? Não. Porque o valor dele varia pra caramba, ou não, também? Primeiro, tem a rede do Bitcoin, que é uma rede P2P, como o BitTorrent. Então, é uma rede P2P. Você transaciona Bitcoin, transfere Bitcoin por meio dessa rede. Você se conecta a ele por meio do software, a essa rede por meio de software, e assim você transaciona. A rede do Bitcoin, ela não enxerga preço. A única coisa que é registrada lá é, fulano mandou X Bitcoins para fulano e pronto. E o fulano nem é nome nem CPF, é uma sequência alfanumérica lá e pronto. Mas tudo que acontece na rede é público. Apesar de não revelar nenhuma informação de quem está transacionando, é possível ver qual é o endereço, qual é a quantidade que tinha e para quem está indo. Isso a gente consegue ver. E onde é que é formado o preço do Bitcoin, então? Em bolsas, as chamadas exchanges, que é que nem uma bolsa de valores, e que hoje no mundo assim, se proliferaram tantas que a gente tem, no Brasil tem dezenas, Estados Unidos também, Europa também, na Ásia também. Então a gente tem centenas de exchanges do Bitcoin. E é uma commodity global, então o preço é formado nas principais exchanges, as que têm mais volume, né? E é lá que é formado o preço. Em dólar, hoje em dia já tem muita liquidez, as exchanges hoje giram, cara, no mundo... Não sei como é que está o dado atualizado, mas já deve estar cerca de uns 10 bilhões de dólares dia. Caramba. Não é pouca coisa. Não, tipo, é muita coisa. A bolsa americana gira uns 60, 70 bilhões de dólares dia. Só o Bitcoin gira uns 10 bilhões dia. Então já é relevante, Caralho. não é uma coisa qualquer. Sim. Nossa. Não é pouca coisa, não. Então, é por isso que eu fico pensando um pouco, se a gente vai pagar, por exemplo, e eu posso estar fazendo uma comparação completamente imbecil, e é por isso que você está aqui, Ulrich. Agora sim, ó. Por exemplo, quando eu vou comprar o pão de manhã, geralmente eu compro o pão pelo mesmo preço todo dia, sabe? Se eu for comprar com Bitcoin, é como se eu estivesse comprando com as minhas ações da bolsa. Perfeito. É assim que eu sinto. Então, Hoje é assim por conta da volatilidade de preço. Então, nesse sentido, você está correto.
E essa é uma das críticas dos economistas que dizem, como é que o Bitcoin vai ser moeda se ele oscila tanto de preço? Não dá para a gente precificar nada em Bitcoin. Hoje isso aqui custa 0,05, amanhã vai ser 0,0002. Não dá. Uhum. Então, e por que isso? Porque tem muita volatilidade hoje. O Bitcoin O que quer dizer com volatilidade? O preço oscila muito. Então, o preço é muito volátil. Então, porque as pessoas compram Bitcoin como uma forma de investimento? Não apenas por isso, mas porque ele ainda é pouco negociado. Apesar de ter um volume alto de negociação, ele ainda é pouco conhecido, ele ainda é pouco usado no comércio, ele ainda é pouco... Há incerteza sobre o futuro dele. Será que realmente vai durar ou não? Então, ainda pode uma outra criptomoeda simplesmente tomar o lugar dela, né? Em teoria pode. Mas só é bem improvável, porque esse é muito grande. Existem várias outras criptomoedas. Trocentas. Mas aí, quando é que a gente chega a essa estabilidade de preço? Isso chega em algum momento? Pode ser que nem chegue. Mas se a gente olha pela história, quando começou o Bitcoin a ser negociado e ter algum preço de mercado, a volatilidade era absurda. Variava 100%, 200% num dia, porque não tinha nenhum mercado organizado. Então, à medida que vão aumentando os volumes de negociação, vai caindo também essa oscilação de preço. Então, eu acho que ainda precisa aumentar muito os volumes de negociação nas exchanges e o uso do Bitcoin para ter uma estabilidade maior, para, de repente, em algum momento, ele ser usado como até unidade de conta. Isso é o bem que se precifica os outros bens e serviços. Mas pode ser que esse dia nem chegue. Mas, em teoria, para mim, ele pode chegar. Para a maior parte dos economistas, não. Isso não vai acontecer, é ilusão. Então, usar Bitcoin para comprar pão hoje não é nada prático? Ainda é pouco prático. Mas foda que só vai ser essa realidade quando... Eu sou meio descrente, na verdade, que o Bitcoin vai um dia assumir como a grande moeda que todo mundo usa, tá ligado? Que tá tão distante disso, né? É difícil a gente pensar que o Bitcoin pode suplantar o dólar, vai ser a moeda mundial. Cara, em teoria, pode. Vai acontecer? Cara, ainda é muito, muito, muito difícil. Quase impossível. Teorias, chances prováveis, a possibilidade tem, mas é quase impossível. Porque tem muitas barreiras. Não é nem apenas a questão tecnológica, precisa evoluir ainda mais a rede. Hoje em dia, há limitações de transações, tem outros desenvolvimentos para criar outras camadas do protocolo para prover mais capacidade de transações, mas ainda não está nesse momento de ser o sistema de pagamentos do mundo. Eu sei que o Bitcoin ele tem algumas atualizações, né? O Sim. sistema. E a forma com que eles decidem quais atualizações vão ser seguidas é interessante. Cara, isso é fantástico. Como que eles fazem isso? É fantástico. Isso, para mim, é uma das coisas muito bacanas que o Bitcoin me trouxe foi a entrada num mundo completamente desconhecido de criptografia, que cara, isso é quase mágica. A criptografia é um negócio fantástico, não conhecia nada. Redes distribuídas e software open source. Então, software código-fonte aberto. Porque esse é um dos negócios que é bacana, né? Como é que funciona o Bitcoin? O Bitcoin, na prática, ele é um sistema completamente anárquico. Não no sentido de caos, mas sim de ausência de autoridade. Ausência de autoridade. Esse é o sentido real de anarquia. Não é caos, é ausência de autoridade. E aí, como é que funciona no caso de software open source? É na base do mérito, no voluntarismo, e todo mundo precisa concordar, ou todo mundo é um exagero, mas é quase que uma unanimidade, precisa concordar com alguma mudança, alguma correção. Como alguém concorda com algo? Tacitamente, baixando uma nova versão do software, por exemplo. Entendi, mais ou menos. Como se um grande grupo de vai virar meme esse aqui, tá? É verdade. Se um grande grupo de pessoas baixarem um software, aí quer dizer que esse software tá valendo a regra dele, é isso? Não tanto. É aí que tá, porque, cara, essa parte bem foda de entender do Bitcoin. Eu demorei algum tempo. Primeiro, o Bitcoin não apenas é um software open source, mas ele também tem toda a sua base de dados, que é o seu histórico de transações. E todos os nós da rede estão constantemente atualizando essa base de dados e ela precisa estar em sincronia. Então, todo mundo tem uma cópia, todos os usuários conectados à rede têm uma cópia desse banco de dados
que é o blockchain. É o grande livro contábil do Bitcoin. Lá estão registradas todas as transações. Então, não apenas o software precisa se conversar, como o estado de transações, esse banco de dados precisa estar em sincronia com todo mundo. Então, tem que ter um consenso quanto a isso também. Se diz que o Bitcoin foi o primeiro sistema de consenso distribuído. É nesse sentido, porque precisa demonstrar consenso entre o software, que eles têm que se conversar, e também o estado de transações. Toda a base de dados essa também. Então, atualizar o Bitcoin não é tão simples assim. Hoje, o processo de atualização do Bitcoin tem um protocolo, digamos. Ele foi sendo melhorado. Esse protocolo foi introduzido por quem? Começou com Satoshi Nakamoto, Entendi. que foi o criador, mas à medida que foi crescendo, o protocolo de atualização... coisas ao protocolo. E foi se sofisticando a forma de atualizar o software. Então, a própria governança do software ela foi se sofisticando. Mas ela funciona da mesma forma que qualquer outro software open source funciona. Então, os códigos estão depositados no repositório lá do GitHub. Poderia ser algum outro, mas hoje o GitHub é o principal. Qualquer um pode inspecionar o código, qualquer um pode sugerir melhorias, pode criticar um código, pode sugerir uma alteração, uma correção. Isso é, então, revisto por outros contribuidores, todo mundo voluntário, vários são, inclusive, anônimos. E depois que um código é bastante revisado e há um consenso de que, olha, isso aqui acho que faz sentido, é importante, vamos subir esse código ao software, o código é subido, e aí, depois de mais algum processo burocrático, é disponibilizada uma nova versão daquele software do Bitcoin. Agora é a versão 0.19.1. Beleza, está pronto, podem baixar. E aí o pessoal começa a baixar a versão e assim vai se atualizando o software. Pergunta idiota agora, hein? Qual que é a real finalidade de atualizar esse software? Por que esse processo é importante? Primeiro, pode ter um bug. O software tem um problema e tem que ser corrigido. Esse bug causaria... Fala um exemplo que um bug seria... Cara, teve um bug há 2 anos, acho que faz 2 anos atrás, que ele causaria uma inflação no Bitcoin. Então, o Bitcoin tem uma regra de inflação já pré-determinada que não pode ser burlada. E esse bug permitiria que ele fosse explorado e causasse uma inflação no sistema. Isso seria detectado, teria que voltar atrás, geraria um caos na rede momentâneo, mas traria um problema. Então, esse bug foi detectado, não foi explorado e foi corrigido. Esse é um exemplo. Entendi. Um outro exemplo, nova... Pessoas fabricarem Bitcoin, é disso que você está falando? Entendi. Quem detectou esse problema? Um programador. Ele estava olhando, ele falou, isso aqui tá esquisito. Uhum. E aí ele propôs essa solução. A quem ele propõe? Como ele propõe essa solução? É de maneira voluntária que esse cara estava olhando. Mas é dentro do software do Bitcoin? Dentro do... Começa no GitHub. Normalmente GitHub. GitHub. É tipo um fórum isso? O GitHub hoje acho que é o principal repositório de software open source. Então qualquer projeto open source que é colaborativo, bota os códigos lá e tem todo o processo de colaboração de open source, como inspecionar o código, como sugerir uma melhoria, como validar a melhoria, como negar, os comentários. Isso é bem estruturado do GitHub. Isso é do GitHub. Ah, entendi. Cara, esse mundo de open source, cara, é fascinante. A história de open source é fascinante, né? Porque começou lá na década de 80, o movimento de free software, então código livre. Richard Stallman, o nome do cara. Ele é meio comunista, acho que ele é bem comunista. Mas ele foi um dos caras que começou esse movimento de que, cara, o software tem que ser livre. O sistema operacional, porque eu tenho que pagar, sei lá, quantos dólares pro Windows para rodar o Windows? Tem que ser livre e pronto. Então começou essa ideia de criar o software livre, free software. E aí começaram com o GNU, que era, na época o sistema operacional era o Unix, e o GNU é até um trocadilho, que é uma referência circular, porque GNU GNU is not Unix, então GNU, esse é o que significa o GNU. Mas o GNU não teve tanto sucesso, o que acabou tendo sucesso foi o Linux, que começou na década de 90, incorporando muitas coisas do GNU. E na década de 90 começou a reorientação até deliberada e estratégica de como abordar essa questão do free software. Porque tinha muita rixa e uma forma talvez muito
belicosa contra as empresas de software e tal. Cara, software paga uma porcaria, é free software. E alguns caras se juntaram e começaram a pensar, quer saber, acho que vamos mudar o nome dessa parada aí, acho que free software não tá pegando bem, já tá com um estigma ruim na comunidade de tecnologia. Ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Ainda mais nos Estados Unidos, então acho que talvez o nome mais correto, mais neutro seja open source software, então software de código-fonte aberto. E até um dos caras que começou nisso, uma das empresas que começou esse movimento, foi a Netscape. Então a Netscape foi o primeiro browser de sucesso, isso foi em 98, aí eles decidiram no amanhecer da internet, né? Em 98 eles decidiram abrir o software deles, então virou um software open source, e eles estiveram junto nessas discussões para liderar esse movimento open source. E o Linux é o principal software open source do planeta. A ponto de, hoje, o Linux ser o principal software da internet. A infraestrutura da internet, em termos de segurança de servidor, roda Linux. Não roda Windows ou Apple. Mais de 70%. Pela segurança do software. E é por que da segurança do software? Porque o software open source não tem um time de desenvolvedores pagos por uma empresa que tem lá que inspecionar o código. O open source tem milhares ou milhões de contribuidores, programadores, inspecionando o código a todo instante. Então, o que o pessoal diz o pessoal de open source, quanto mais eyeballs, então globos oculares olhando um software, mais seguro ele vai ser. Mais fácil vai ser de encontrar bugs e assim de corrigir eles com mais rapidez. Faz totalmente sentido, né? E o Bitcoin funciona de certa maneira dessa maneira também. É legal da gente estar conversando nesse negócio de Bitcoin, porque dá para traçar o paralelo com o sistema político que a gente imagina, né? Pelo menos o pessoal mais ANCAP. Porque o Bitcoin é justamente a prova que um sistema descentralizado pode funcionar, né? Você não precisa ter a prova cabal de que a anarquia funciona. Não é uma completa anarquia. Quando você fala anarquia, nego sempre pensa que não vai ter regra nenhuma. Mas esse é o problema. Por isso que eu friso, cara. Anarquia é ausência de autoridade. Sim. É ordem sem uma autoridade regra. Central. Não quer dizer que não tem regra. É que não tem uma autoridade lá em cima. Cara, faz isso, faz isso. Não tem um Deus supremo, não tem um presidente. Isso que é o negócio mais fantástico do Bitcoin, porque cara, quando a gente dá conta que o Bitcoin é hoje a rede mais potente do planeta, disparado. Se pegar o Google, a Amazon e botar todos os servidores deles juntos, o Bitcoin supera em potência em milhares de vezes. Caralho. É bizarro. Muita gente minando Bitcoin. E isso já acontece há uns 4 ou 5 anos, que é a rede mais potente do planeta. Na época era aquele projeto de extraterrestre lá, o SETI, SETI. É um projeto que é isso? É um projeto de estudo eu não sei nem se é extraterrestre, eu acho que é até. Talvez esteja falando uma grande besteira aqui. Não tem como editar, né? Então, azar. O que você tá falando de rede mais potente é que ela a capacidade de processamento da rede. Entendi. Porque como é que funciona hoje? A rede do Bitcoin ela é medida em hashes por segundo. O que é um hash? É executar uma função criptográfica de embaralhamento, que é o hash. Então, a gente consegue medir quantas vezes por segundo a rede, de forma agregada, executa um hash. E hoje ela está em cerca de 100 exahash, que isso é 100 quintilhões de vezes por segundo. Caralho. Eu nem conhecia esse número, eu tive que dar um Google, cara. Depois isso significa que é praticamente impossível hackear essa rede e modificá-la. Esse é um dos fatores, não é o único, mas essa força computacional é um dos fatores que faz com que ela seja praticamente incorruptível. Posso fazer uma pergunta meio burra? Não tem pergunta burra. Eu não sei se é burra ou não. Mas qual a evolução dos computadores quânticos? Boa. Quanto mais, mais rápido o processamento desse negócio for, você acha que vai cair essas criptomoedas ou elas vão ter que se adaptar para ter uns códigos mais Elas vão difíceis? se adaptar. Elas vão se adaptar e o mundo inteiro vai se adaptar. Porque a questão da criptografia, isso que é uma coisa bacana do Bitcoin, a criação do Bitcoin ela foi uma junção de várias tecnologias já existentes. Então, o brilhantismo e a genialidade do Nakamoto foi juntar várias coisas que já existiam e conseguir fazer uma rede com incentivos que façam que ela funcione dessa maneira voluntária há mais de 10 anos, autônoma,
24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias por ano. É meio bizarro, ele começou Cara, dominó do caralho. com o nível de confiabilidade, o uptime da rede é 99,98%. É absolutamente bizarro. E sem nenhuma autoridade lá dizendo como é que funciona. Alguém descobriu quem que é esse cara? Não, até hoje não. É um cara mesmo? Você fala, ninguém sabe se é um cara de verdade ou se é um pseudônimo. Deixa eu voltar à questão do Nakamoto, Claro, rapidinho. claro. Só para responder da criptografia do computador quântico. Perfeito. Então, dentro dessas tecnologias que o Bitcoin incorporou, uma delas são os algoritmos criptográficos. E o que o Bitcoin fez? Cara, não vem o Nakamoto, né? Eu não vou inventar roda. Eu vou pegar um algoritmo criptográfico que seja padrão, que já foi testado pra caramba e que seja seguro. Então, os algoritmos criptográficos usados no mundo inteiro, na internet, em sistemas de bancos, em empresas, nesses aparelhos, em tudo, são algoritmos padrões. Então, os que o Bitcoin usa, que é os principais, é o SHA-256, SH-256. O outro é o ECDSA, Elliptic Curve Digital Signature Algorithm. Tu é muito nerd. Fiquei. Não sabia nada disso. Então, que é o algoritmo de assinatura digital. Cara, são algoritmos padrões. É padronizado pelo NIST, que é o National Institute of Standards and Technology, americano. Então todo mundo usa Coisas isso. que já existiam há tempos. Há tempos. Sim. E aí qual é a parada com o computador quântico? Cara, se em algum momento chegar um computador quântico que é muito mais potente que o computador atual, não é exatamente a potência, mas é a forma como ele processa, não vou entrar nesse detalhe de quântico, eu também não sou especialista. Né? É um tipo de potência. Mas enfim, ele quebraria facilmente esses algoritmos. Aí qual é a parada, né? O que tem que fazer? Cara, é atualizar algoritmos que sejam resistentes à computação quântica. Seria uma criptografia quântica. Exatamente. Então, quando chegar esse momento, isso não é um risco para o Bitcoin, é um risco para o planeta, para tudo. Mas aí se atualiza o software, aí é uma atualização do software para adaptar e incorporar um novo algoritmo criptográfico. Entendo. Aí que funciona. Mas então, o tal do Nakamoto, né, cara? Quando eu comecei a estudar esse mundo de dinheiro eletrônico, eu vi que eram pouquíssimas pessoas que estudavam esse negócio. Tipo, isso é uma coisa que também para mim foi muito fascinante do Bitcoin, porque, cara, para entender o Bitcoin você tem que saber economia, tem que saber tecnologia, tem que saber rede distribuída, criptografia, teoria de jogos, um mundaréu de coisa. E a maior parte dessas outras disciplinas, para mim, eram, assim, era alheia ao meu conhecimento, ao meu mundo. Mas, dentro desse campo de dinheiro eletrônico, tinham alguns caras que estudavam isso nos Estados Unidos. Isso começou mais na década de 80. Um deles está vivo ainda, digamos que é o pai do Bitcoin, o padrinho do Bitcoin é ele, que é como é o nome dele? David Chaum, que é um americano da Universidade de Berkeley. E ele foi o primeiro cara a falar de dinheiro eletrônico, de pagamentos não rastreáveis pela internet, isso na década de 80. Inclusive, ele é o cara que previu o que ele chama que é a sociedade do dossiê, a sociedade digital, que por conta do incremento nas interações sociais, nas interações digitais, compra pela internet, troca de mensagens, navegação, GPS, caralho, 4, que isso ia formar uma quantidade de dados tão absurda de cada indivíduo que ia se formar um legítimo dossiê de cada pessoa. Cara, isso a gente está vivendo. Que é exatamente o que a gente vive hoje. E vale dinheiro pra caralho isso aí. Vale muito, muito. E esse cara previu isso lá na década de 80. Mas então, quando a gente analisa essa história de pesquisa em dinheiro eletrônico, acho que eram 30 caras, 40 caras que pesquisavam esse troço. Então você vai afunilando a quantidade de pessoas possíveis a serem o Satoshi Nakamoto. Cara, são pouquíssimas Eu pessoas. não sabia que tinha esse mito, cara. Tem, ninguém sabe quem é até hoje. Interessante, cara. Então, tem alguns fortes candidatos. Um deles já morreu. O cara tinha uma doença degenerativa. Tem alguém que sabe. Não, tem alguém que sabe. Não é conhecimento público. Tem um outro que tá vivo também. Ele ainda é bem atuante no Twitter, que é o Nick Szabo. É um americano também, polímata. O cara sabe de tudo. Direito, PhD em Direito, Tecnologia, Economia. O cara é foda. E ele é um dos fortes candidatos, até porque ele escreveu um paper em 98 chamado BitGold, que era apenas uma ideia, assim, uma ideia conceitual de como seria um ouro digital. Existe alguém pesquisando para descobrir quem é? Existe Cara, alguém se preocupa com isso? Com certeza. A CIA, cara, certamente, a agência de inteligência, FBI, sei lá, certamente sim.
E esse é um dos motivos, e eu acho que nisso Nakamoto foi extremamente inteligente, porque ele era paranoico com segurança. Não apenas a segurança do sistema, por isso que o sistema até hoje é tão seguro, e um dos grandes atributos da rede é isso, é a segurança, E é por isso, mas rapidinho, segurança pessoal dele também, né? esse lance do Bitcoin ser seguro é o que faz o Bitcoin dominar esse mundo de criptomoedas? É uma das coisas. É. Acho que outra é o próprio... Senioridade da moeda, né? O efeito rede, né? É. Então, foi a primeira que acabou trazendo mais usuários, que já está rodando há mais tempo, tem mais infraestrutura em volta dela, mais investimento. É meio que o cavalo que saiu na frente e tá todo mundo apostando nele agora, né? É. Entendi.